dando continuidade ao nosso programa dessa noite, então, Dr. Kepp, o senhor escreveu um livro, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, e aqui o senhor faz uma análise sobre o problema de decadência que o senhor observou naquela civilização, no intuito de recuperar o que fosse possível, não é? De fazer um trabalho de recuperação, de ajuda até terapêutico a nível social e psíquico, dentro das universidades, das instituições, dos hospitais, nas clínicas, no centro de drogados. E eu queria saber, Dr. Kepp, o que levou o senhor mesmo a escrever essa obra, já que nós estávamos falando sobre tendências de povos e de psicogenética. O senhor acredita que houve até uma espécie de uma decadência no povo americano a nível psicoenergético genético? Então, você deve se lembrar que em 84, quando fomos para lá, logo de início eu notei que a civilização americana estava no rumo errado. Isso quanto ao aspecto assim econômico, que lá havia uma especulação desenfreada e que o presidente daquela ocasião, Ronald Reagan, ele estava usando um processo chamado Reaganomics, que era baseado no Friedman, que é até um prêmio Nobel. Esse Friedman, ele incentivou o regime monetário, o regime das bolsas. Então, para a pessoa ficar rica rapidamente, então houve um grande número de yuppies, que eram jovens que ganhavam dinheiro do dia para a noite e ficavam ricos. Então, ele estimulou a especulação. Então, a especulação é o jogo da bolsa. Então, publiquei esse livro para dizer que esse era um caminho errado que o país seguiu, porque as indústrias estavam levando a breca, vamos dizer. A Ford, a Dodge, a General Motors, eles não fabricavam mais os carros antigamente. E os americanos, então, compravam carros de fora. Então, vamos dizer, a agricultura e a indústria americana estavam num processo rápido de decadência. Eu publiquei esse livro para ajudar aquele povo. Desde que nós tínhamos ido lá com o nosso trabalho, com essa finalidade de ter consciência. E o que eu noto, Cláudia, é que atualmente o Brasil está fazendo esse processo errado que em 84 foi feito. Eu lendo agora, no dia 25, um artigo desse economista brasileiro, Delfim Neto. Olha, o Delfim Neto, ele entende de economia. Eu não sou formado economista. Ele, Delfim Neto, eu li 3 artigos que eu acho que ele foi na raiz do problema. Vocês querem ver o que ele fala aqui? Que um dos eventos mais trágicos da situação brasileira é um grande número de sofisticados economistas que perdeu o seu problema. Quer dizer, esses economistas perderam a orientação certa. Transformaram a estabilidade monetária no fim em si mesmo. Quer dizer, eles querem uma estabilidade nas finanças. Então, eles propiciam a arbitragem lucrativa dos capitais internacionais, em vez de estimular a economia real. O problema do real é que sua estabilização foi construída com o sacrifício da economia real. Veja, ele coloca, então, a economia baseada na produção de bens, no comércio, na indústria, na agricultura. E agora o que está acontecendo é que eles querem colocar essa economia no plano das finanças. Quer dizer, com o jogo de bolsas internacional assim, então conseguir que o país se sustente por capitais externos. Então, mas Dr. Kepp, o que eu acho que é muito interessante, muito importante para o telespectador prestar muita atenção, é que essa filosofia invertida na economia de dar valor ao capital e não ao trabalho, isso leva a uma neurotização do ser humano. Quer dizer, esse é um pensamento invertido, não está de acordo com a estrutura, com a essência do ser humano. Então, isso também levou a um adoecimento do povo americano, que
recrudesceu muito nas depressões, nas neuroses, no estresse e nas angústias, e que se praticamente são totalmente dependentes de narcóticos e psicotrópicos. Então, eu acho que é muito importante notar que o que acontece na economia de um país, na estrutura social, afeta diretamente não só a situação psíquica da pessoa, mas também a situação orgânica da pessoa. Vamos dar um exemplo. O indivíduo, por exemplo, trabalha a vida toda. Então, numa certa idade, ele se aposenta, para de trabalhar. O que acontece? Ele começa com doenças, ele começa com ficar ranzinza, com atitudes assim desagradáveis. Quer dizer, o indivíduo que não trabalha é ranzinza, Cláudia. É isso. E principalmente depois de uma idade que coincide mais ou menos com a aposentadoria. O cérebro diminui de peso. E a pessoa geralmente morre rapidamente. Então, vamos dizer que a saúde vem pela atividade da pessoa e não o descanso. Muitos médicos aconselham, né, a pessoa a descansar, ir para a colônia de férias, parar de trabalhar. Esse é o pior conselho que o médico pode dar. O médico devia dizer, olha, vai trabalhar, não para, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, varre a casa, compreende? A incapacidade de trabalhar já é uma das primeiras características que a pessoa está numa situação psíquica muito ruim. Se a pessoa para de trabalhar é mau sinal. E também existem pesquisas diversas que já mostram que a pessoa, quando retorna das férias, ela está num índice muito mais elevado de estresse do que quando ela saiu para as férias. Isso. Então as férias são usadas de uma maneira errada. Dr. Kepp, nós estamos já quase na hora do nosso intervalo, mas eu gostaria de apresentar para os nossos telespectadores a Kerstin Arvidsson, que é uma sueca vinda especialmente para trabalhar na Millennium Escola de Idiomas, e a senhora leciona inglês e sueco com o método da psicolinguística trilógica. Sim, boa noite. Então, a senhora que está ouvindo aqui a nossa conversa, a senhora está de acordo? A senhora nota alguma coisa nesse sentido com os alunos, nesses últimos momentos desse segmento, para já ir adiantando o nosso próximo bloco? Sim, na nossa escola nós temos um método, então, psicolinguístico terapêutico. Nós usamos textos dos livros da psicanálise integral. Sim. Sobre saúde, sobre trabalho, exatamente trabalho, que é tão importante na nossa vida. Sobre psicologia, filosofia. Isso ajuda a pessoa, pessoalmente, profissionalmente. Isso eu vejo claramente com os alunos, que eles aproveitam lendo os textos e aplicando na vida pessoal. Eu tenho muitos exemplos, eu não sei se eu posso dar esses exemplos agora. Nós temos 1 minuto ainda de tempo, a senhora pode já introduzir algum exemplo. Sim, por exemplo, um rapaz que nós lemos um texto sobre pactos familiares, pactos sociais. Ele contou para o pai dele que ele começou a se perceber no trabalho os pactos que tem. De esconder problemas para pactos em geral. Sobre inveja também, a questão da inveja que estraga tanto as nossas vidas. Ele ficou tão feliz assim para conseguir ver coisas, se abrir uma nova visão, uma nova perspectiva. Então, eu acredito que a gente trabalhando com a vida psíquica é a fonte primordial da energia que nós temos necessidade para trabalhar com a nossa profissão, enfim, para realizar qualquer coisa na vida. Então, daqui a pouquinho nós voltamos para o último bloco do nosso programa dessa noite. Os alunos, quando vêm estudar conosco, eles vêm sempre fechados, assim, com várias barreiras, com vários bloqueios. E o principal é que eles começam a ter uma visão universal das coisas.
Então, quando eles olham para o mundo, eles começam a analisar o mundo de uma maneira mais global, de uma maneira mais não tão unilateral. E eu acho que esse aspecto é assim, um dos principais dos nossos alunos, que eles têm uma universalidade no pensamento.